Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, o Brasil possui mais de 38 mil pessoas interessadas em adotar uma das quase 5 mil crianças à espera de uma família. Porém, alguns dados chamam a atenção. Enquanto 67% das crianças têm irmãos, o mesmo número de pretendentes não se interessa em adotar 2 ou mais crianças simultaneamente. Cerca de 13% das crianças apresentam deficiência mental, mas só 3% dos candidatos a pais estão dispostos a acolhê-las. O mais alarmante é a procura por crianças pequenas. Mais de 95% dos pretendentes a pais desejam crianças com até 9 anos de idade. Na vida real, apenas 13% das crianças disponíveis para adoção correspondem a esta faixa etária. Em razão desse contexto, o programa Grandes Temas de hoje debate a adoção no Brasil. Para isso, contamos com a presença de José Dantas, juiz da Primeira Vara da Infância e Juventude de Natal, Pedro Bruno Fernandes, vice-presidente da ONG Acalanto, Ana Andréa Mo, psicóloga e coprodutora do documentário Entrelaços, e Isabela Graça, estudante universitária e filha adotiva. Sejam todos bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo em casa também pode participar do nosso programa através do WhatsApp. Envie sua mensagem para o número 99193-6032 e participe. Pois bem, meus caros, o tema é um tema de interesse enorme da população, visto essa realidade de um grande número de crianças em situação, sem família, não é? Sem um lar, à espera de uma adoção. E eu queria primeiro que a gente contextualizasse a questão da adoção no Brasil, né, doutor José Dantas. Nós já temos aí um bom percurso desde a promulgação da Lei 12.010, né, de 2009, ainda no governo Lula, que teve um impacto decisivo no sentido de consolidar a Carta Magna e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente pode dizer que essa Lei 12.010, ela proporcionou muitos avanços, melhorou o Instituto de maneira significativa? Não de forma absoluta. É uma legislação que se esperou muito dela, porque nós pensávamos que ela fosse agilizar os processos, fosse fortalecer as famílias substitutas, mas na verdade é uma lei que nós chamamos de Lei da Adoção. Agora, é uma lei que ela procurou muito fortalecer muito mais a família natural biológica que a família substituta. E disse o seguinte, que antes da criança ir para uma família substituta, mediante uma adoção, por exemplo, nós teríamos que evitar todos os esforços para que essa criança permanecesse no seio da família natural. Se não ficasse no seio da família natural, que fosse para uma família extensa. E somente depois vencidas essas etapas é que nós poderíamos procurar uma família substituta. Então, a lei ela não foi um avanço tão esperado ou absoluto, ela é relativa, porque ela trouxe naturalmente, disciplinou a questão da adoção. Agora, ela procurou fortalecer muito mais a manutenção do vínculo familiar com a família natural que o encaminhamento de uma criança para uma família substituta. Agora, por outro lado, trouxe benefícios porque ela procurou disciplinar, por exemplo, o tempo que a criança poderia ficar no acolhimento dentro de uma instituição. E determinou que nenhuma criança poderia permanecer dentro de uma unidade de acolhimento por mais de 2 anos, que é um tempo muito grande, é imenso. Ele determinou aos juízes e ao sistema de garantia dos direitos da criança que esse acolhimento teria que ser reavaliado a cada 6 meses. Então, foi uma lei que trouxe algumas inovações, mas nós não avançamos muito na questão da adoção. É tanto que hoje nós temos outros projetos tramitando no Congresso que procura melhorar cada vez mais esse processo da adoção. Inclusive, pensando na adoção de crianças com uma certa idade, com mais de 7 anos, que são menos procuradas, e também de adolescentes, inclusive procurando fortalecer. Eu assisti recentemente uma matéria nacional, a adoção internacional, supondo-se que um residente fora do país
quer seja brasileiro, quer seja estrangeiro, quisesse adotar também somente adolescentes, pode é o contrário. Também aqueles que residem fora também querem crianças recém-nascidas. Agora, como as crianças recém-nascidas nem sempre aparecem, então eles adotam crianças com mais de 7 anos, 8 anos e até adolescentes e grupos de irmãos. Isso é muito bonito, né? Pedro, a Acalanto está fazendo então aniversário, né, de 21 anos. Como é o trabalho da Acalanto para a gente pôr a par aí o nosso telespectador sobre o trabalho que vocês realizam? Então, nós somos um grupo de apoio à adoção, né? E apesar de a gente sempre falar de adoção e sempre estar relacionado a isso, na verdade a nossa proposta é bem mais ampla, né? A nossa grande missão é retirar a criança da situação de risco, independente de qualquer situação que seja essa. E aí a gente trabalha também com famílias que são socialmente carentes, né? Existem mães biológicas muitas vezes que nos procuram, querem saber uma orientação do que fazer naquele momento de dificuldade, onde ela tem a dúvida se pode ou não continuar com aquela criança, né? E não sendo possível, a gente encaminha ela, né, para a vara da infância, para o Ministério Público, para que ela dê a sua criança à adoção da forma legal. E sendo possível, na verdade, o nosso primeiro objetivo sempre é que ela adote o próprio filho, né? E aí a gente trabalha também com a possibilidade de uma ajuda assistencial a essa família, né, independente se ela der ou não a criança à adoção. A gente também faz um trabalho junto das instituições de acolhimento, né, trabalhando as crianças que estão acolhidas, pois a gente entende que elas também estão em situação de risco, principalmente, mesmo sendo uma medida protetiva, né, porque, afinal de contas, elas não estão tendo direito à convivência familiar, né, que é um dos princípios maiores do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também trabalhamos com as famílias que são pretendentes à adoção, tanto antes quanto depois da adoção, né? Antes, num trabalho de orientação, né, para mostrar quais são os caminhos, de que forma se adotar de uma forma legal, porque nós prezamos por isso, né? Não existe outra forma de adoção que não legalmente, né? Então, o primeiro passo sempre é procurar a vara da infância, né? Aqui em Natal, lá no Fórum, a segunda vara da infância, que é quem faz o Cadastro Nacional de Adoção, e também o pós-adoção, né? Com as famílias que já adotaram, através de reuniões que a gente faz mensalmente, atualmente no Parque da Cidade, sempre no primeiro domingo de cada mês, onde a gente trata de temas sobre adoção e sobre criação de filhos de uma maneira mais ampla, né? Onde as famílias elas podem trocar experiências, né? Podem, para os pretendentes, diminuir um pouco a ansiedade da espera, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando algumas questões que vão surgindo nessas famílias que enfrentam dificuldades, não pelos filhos serem por adoção, mas sim porque filho, né, exige dedicação, exige cuidado e muita atenção, né? Então, a gente trabalha nessa rede de parceria, né? Inclusive, nos últimos anos, a gente tem uma parceria também com o Judiciário, né? Através da CEIG, que é a Coordenadora Estadual de Infância e Juventude, né, onde a gente trabalha em parceria com o objetivo de melhorar esse processo de adoção, tanto para as famílias quanto para as crianças que procuram a família. O número aproximado assim, de parentes, mães, pessoas que são atendidas lá, você tem ideia? Assim, nessas reuniões mensais, por exemplo? Nessas reuniões mensais varia um público de 30, no máximo 50 pessoas, né? Mas são reuniões abertas, a gente sempre divulga pelas redes sociais, né? Então, quem tiver interesse pode procurar, a gente está sempre divulgando para poder participar. E, além disso, a gente está estruturando também alguns projetos para o ano que vem, né, para fazer um acompanhamento um pouco mais de perto, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem enfrentado uma realidade que tem aumentado muito, que é a não conclusão do processo de adoção, né, onde as crianças elas vão para o estágio de convivência e, por algum motivo, a família não se adapta a ela e ela não se adapta à família, né? Então, a gente vê a necessidade de ser feito um trabalho específico com essas famílias, porque muitas vezes os problemas que elas encontram é em virtude do filho estar naquela idade, que dá um pouco mais de trabalho, de ser uma criança muito agitada, e como muitas vezes esses pais, né, estão sendo pais pela primeira vez, ou às vezes tem um filho biológico que foi muito quietinho, que não trouxe aquela realidade para eles, então eles acham que não estão sabendo fazer direito e aí acabam preferindo devolver essa criança. Então é importante ser feito um trabalho bem mais próximo a essas famílias para que a gente possa evitar que isso aconteça. Porque psicologicamente é muito difícil para a criança, né? Uma segunda... Né? Pois é.
E, infelizmente, existem crianças que não passam por isso apenas uma vez. Experiência, né? de abandono. Né? De abandono, porque ela já passou pelo abandono quando houve a destituição do poder familiar e ela foi disponibilizada para adoção. E aí, em outros momentos, né, ela passa pelo abandono quando ela sai da instituição de acolhimento, porque muitas crianças, elas passam a ver a instituição como a sua casa, né, passam a ver o coordenador, os educadores como sua família, as outras crianças acolhidas como seus irmãos, e aí precisa sair da instituição para ir para uma família e depois acabam retornando. Então é um novo abandono e muitas vezes passam por outros também. E isso vai causando uma série de fraturas psicológicas na criança que muitas dessas acabam dificultando cada vez mais uma nova adoção. Passam a ter comportamentos um pouco mais violentos, um pouco mais agressivos, como uma forma de se proteger para não criar aquele vínculo. Cria uma dificuldade a mais, né? Assim, uma resistência, de certo modo, né? É uma realidade bastante complicada, bastante complexa. Que é cultural, né? A gente tem no imaginário popular mesmo fantasias sobre o que seja um filho adotivo, né? E é o que Pedro está falando, assim, quando a gente fala de adoção, a gente está falando de família, né? De parentalidade, de filiação. E aí algumas vezes, ou talvez muitas vezes, né? As pessoas que buscam a adoção, né? Elas têm muitas fantasias a respeito do que seja esse filho adotivo, né? E aí, como o Pedro está colocando, quando as crianças chegam, né? Qualquer coisa que a criança faça, os pais têm uma tendência a vincular isso com a adoção, né? E às vezes é isso, é porque foi abandonado, é porque na vida dele, né, alguém não o quis, né? E aí começa uma série de fantasias que, para a gente que está diretamente com essas famílias, aí a gente vai perceber que são questões relativas ao desenvolvimento das crianças, né? A criança que numa fase... vamos pôr aqui, por volta dos 3 anos, começa aquela fase do não, tudo é não. Né? É que meu filho, essa adoção não está dando certo, porque tudo para o menino é não. Né? E aí quando a gente vai ver, tem a ver com a idade dele, não tem a ver com a adoção. Mas aí tem esse imaginário dos pais de que tudo, né, está relacionado com a adoção. Né? E existe um certo mito, inclusive, das pessoas que querem adotar, mas acham que é questão de genética, que a criança vai herdar coisas geneticamente que vai acabar prejudicando assim, o ambiente familiar delas, o que não é verdade, né? É por isso que essa lei de 2009, ela criou o curso de preparação aos pretendentes à adoção. Importante. Obrigatoriamente, aquele que quer adotar o pretendente, quer seja solteiro ou casado, independentemente do estado civil, ele vai ter que passar por um curso de formação, de preparação para a adoção, no qual se vê os aspectos psicológicos, a doutora Andréa é uma das instrutoras desse curso, que se mostra também os aspectos sociais, porque tem pessoas que adotam e já aconteceu comigo como juiz, às vezes não quer dizer que aquele filho é adotivo. Certa vez uma senhora olhou para mim e disse, como você tem uma cor diferente, então se alguém me perguntar, eu vou dizer que é meu parente. Eu disse, epa, peraí, calma, não, você é a mãe e ele é o filho. Então esse curso ele tem que existir para que se mostre os aspectos psicológicos, sociais e jurídicos da adoção. São 3 aspectos importantes para dizer para os pretendentes à adoção, os futuros pais adotivos, que depois da adoção o filho se torna filho legítimo para quem o adota. Passa a ser filho natural, como se fosse filho natural, e os pais passam a ser pais, como se fossem pais naturais. É tanto que nós cancelamos um registro, o registro anterior ele é cancelado, e nós determinamos a lavratura de outro registro com o nome dos pais. Nós só não colocamos lá que são pais adotivos, até para não criar discriminação ou preconceitos, mas eles são pais, né? E os filhos são filhos, não há diferença nenhuma. E quanto ao trabalho, todos não trabalham, até o filho biológico dá trabalho, né? Quem é que pode dizer que o filho adotivo vai dar mais ou menos trabalho que um filho natural? Às vezes pais dão trabalho. Até os próprios pais, é por isso que a empatia é importante. Houve um momento que quando o pretendente ia conhecer a criança na instituição, ou ia receber a criança, né, no caso da criança estar institucionalizada, sempre nós enviávamos também, mandávamos uma equipe técnica para ver a reação da criança e também do casal. É empatia, não há? Às vezes a pessoa chega lá, o pretendente, e olha para a criança, é meu. E ali cria-se naturalmente um vínculo a partir daquilo. Mas a verdade é que, como disse a doutora Andréa,
cria-se no imaginário como se fosse uma coisa extraordinária, quando de fato é uma situação normal, né? Na hora que você decide ser pai, é pai, quer seja adotivo, quer seja natural, mas é pai. E a criança, quando chega, não é filha, é uma criança adotiva, é um filho, sem diferença nenhuma do filho biológico. O foco é a paternidade, né? É a paternidade, a maternidade e, acima de tudo, promover um direito fundamental da criança, que é o direito de conviver no seio de uma família. Quer seja natural, quer seja uma família extensa, quer seja uma família substituta. O que nós promovemos com a adoção é esse direito fundamental, o direito de dar à criança uma família. É um direito que ele tem de ser criado num ambiente familiar. Quer seja com uma família mais completa, casa com o pai, com a mãe, com os irmãos, quer seja uma família só com o pai ou só com a mãe. A própria Constituição diz isso, já garante. A família é a base da sociedade. E o conceito de família é somente o pai ou a mãe e o filho. E aí se constrói uma família, né? Então, por isso, para evitar esses contratempos que Pedro falou, que a doutora Andréa falou também, é que existem esses cursos de preparação para os pretendentes que desejam adotar uma criança. E o Acalanto faz parte desse projeto, com os cursos, as reuniões semanais. A Vara da Infância e Juventude, a segunda vara, tem os cursos de preparação, são 4 por ano, né, com a carga horária, assim, não para memória, 12 horas cada curso. E com esse objetivo, né, de esclarecer, deixar claro o sentido da adoção, o que é adotar, né, de uma forma transparente e clara, até porque nesse processo não pode ter subterfúgios. Ele tem que ser transparente, tanto para quem vai adotar, quanto para a criança que vai ser adotada, independentemente da idade. E tem que facilitar esse processo, que já é um pouco traumático, já é delicado, sobretudo para a criança. É verdade, né? Sérgio. Agora, tem um mito de que o processo é demorado. Na verdade, o processo não é demorado. O processo de adoção em si, quando a criança e o pretendente estão devidamente cadastrados, esse processo é célere, ele é rápido. O que demora e faz com que algumas crianças permaneçam numa instituição de acolhimento, muitas vezes é o processo de destituição do poder familiar. O que é isso? Às vezes é um pai e uma mãe que maltratam os filhos, violam os direitos dos filhos de uma forma irreversível, então se decide pela destituição do poder familiar desses pais. Então esse pai, apesar de ser negligente, tanto o pai quanto a mãe, mas eles não querem entregar o filho para adoção, por exemplo. Então, é o momento da intervenção estatal, do poder público, em destituir esses pais de poder familiar. É tirar essa criança dessa família e entregar a uma outra família. Então, esse processo é demorado porque os pais eles têm todo o direito à defesa. E aí, se eles não tiverem condições de contratar um advogado, nós temos que designar um. E aí, o processo ele é demorado por esse motivo. E, enquanto isso, a criança fica dentro de uma instituição, aguardando a destituição do poder familiar desses pais que não têm mais como cuidar dos seus filhos. Perfeito. Ana, além desse trabalho junto à primeira vara da infância e da adolescência, você produziu um belíssimo documentário Entre Laços, né? O que te motivou a fazer esse... Obviamente você tem um trabalho, né, sobre o tema, mas de onde surgiu a ideia e como é que foi o trabalho? Conta um pouco pra gente. O Entre Laços, ele é um projeto do Jardim de História, né? Que o Jardim de Histórias é um grupo formado por 3 psicólogas, eu, Alessandra Macedo e Georgia Hackett, né? Que elas foram minhas estagiárias lá na Vara da Infância, então elas começaram a ter mais aprofundamento sobre essa questão de adoção, de parentalidade, né? Ainda estudantes, né? E viram que a gente precisa discutir mais. A temática da adoção ela é muito frequente no Brasil, né? Se assim, todo mundo que estiver assistindo a gente for pensar aí, a gente tem algum caso na família, a gente tem algum conhecido, porque é muito frequente, né? Só que a gente fala muito pouco, né? É muito velado essa questão da adoção. Por uma questão de cultura mesmo, né? Que a gente sempre, culturalmente, a adoção já foi vista durante muito tempo como filiação de segunda categoria, né? E aí, nesse trabalho, a gente sentava, a gente discutia, e quando as meninas se formaram, quiseram continuar pensando e discutindo, né, a questão da adoção, e aí a gente criou, né, o Jardim de Histórias mais para vincular, né, as questões relacionadas à psicologia, né,
com a arte, né? Que aí as meninas são artistas também. Tá? A Alessandra é cantora, Georgia vem de uma família de fotógrafos, né? Então, assim, aí a gente tentou relacionar. E aí a primeira temática que a gente pensou em discutir foi essa que é o que nos move, né? Então, assim, pelo meu tempo de trabalho já, né, com essa questão da adoção e pelo que nos uniu, né, aí a gente já pensou na adoção. E a ideia da gente era justamente trazer um segmento de arte, que era o cinema, né, com essa discussão da adoção para a gente levar a um público mais amplo, que não somente, né, judiciário, grupos de apoio à adoção, famílias adotivas, né, mas para o público em geral essa discussão da filiação. Né. E aí a gente elegeu a adoção, né, até para desmistificar algumas questões, né, e aí o Entrelaços fala justamente disso. Né. O mote seria assim, a adoção, porque as famílias que participam do documentário, todas são formadas a partir dessa vinculação da adoção, mas o que está por pano de fundo é a questão da parentalidade, de família, de amor, né, de dificuldades que as famílias têm no dia a dia mesmo, da sua constituição. Ana, daqui a pouco a gente volta nessa ideia de por que a adoção, historicamente, tem essa conotação de uma filiação de segunda categoria. A gente volta nisso daqui a pouquinho. Queria que a Isabela Graça pudesse falar um pouquinho da sua experiência, porque você tem uma relação próxima com a questão da adoção, né? Você tem isso na sua história, né, Isabela? Então, eu sou adotada, mas eu tive a sorte de já ir direto da maternidade para minha família adotiva, não é mesmo? Só que eu tenho hoje em dia uma relação muito boa com a minha mãe biológica, depois, quando eu tinha 15 anos, eu a conheci. E eu fui criada sabendo que eu era adotada. Eu acho que isso foi um ponto muito importante assim, na minha criação e na minha relação com a adoção. Porque a gente vê muitos casos de crianças que acabam não sabendo, que os pais preferem não dizer, né, para a criança que ela é adotada, e quando cresce acaba descobrindo. E inicialmente eu tinha muita dificuldade de aceitar que eu era adotada. Mas hoje em dia eu gosto de falar sobre isso, de conversar com as pessoas sobre isso. Eu tinha muita vergonha, mas hoje em dia quando me perguntam, eu tenho prazer assim, de falar. Porque eu já vi muitos comentários completamente sem nenhum tipo de base, assim, as pessoas falando sem nenhum tipo de conhecimento prévio sobre o que é adoção. E eu acho até importante, porque existem os cursos para a preparação dos pais, não é mesmo? Dos pais que querem adotar. Mas e as pessoas que não querem adotar? Por que elas não querem adotar, não é mesmo? E essas pessoas, elas não têm esse tipo de conhecimento, o tipo de comentário que eu já ouvi de pessoas dizendo que vou adotar essa criança, mas eu não sei nem de onde essa criança veio, né? E essa pessoa, ela não tem a intenção de adotar exatamente por esse tipo de pensamento. Então, se as pessoas que não têm a intenção tivessem esse conhecimento, que desmistificasse esse tipo de pensamento, eu acho que seria até mais importante, né? As pessoas, as outras pessoas que não têm essa vontade de adotar, para que incite essa vontade nelas, né? Que é muito importante. Pois é, Isabela, sua presença aqui é muito importante, porque as pessoas que estão assistindo em casa o programa podem ter o desejo, já pensaram nisso, ou agora o programa está chamando a atenção para essa realidade, e aí vendo sua história, seu testemunho, podem quebrar uma série de preconceitos, né, de visões que foram sendo assumidos, mas sem nenhum questionamento, né, e perceber que é muito positivo e é uma experiência enriquecedora. Com certeza. Né? Você falou que foi muito cedo, né? Foi recém-nascida lá para a família, mas é uma experiência enriquecedora para a família também, né? Sobretudo, como no seu caso, que os pais tratam com naturalidade essa questão. Sim, né? E eu fico pensando, às vezes, o que seria de mim se eu não tivesse sido adotada, porque minha família é do Rio de Janeiro, era de um bairro pobre, e aí eu fico pensando, eu tenho conhecimento que eu tenho irmãos biológicos lá no Rio, e eu fico pensando o que seria de mim, o que eu tive essa oportunidade, e que tantas outras crianças poderiam ter essa oportunidade também, de ter uma família com amor, independente da classe social, independente de qualquer coisa. Só de ter uma família com amor. Então, se a pessoa tem amor para dar, por que não, né? Adotar. E positivo isso de você saber desde sempre que você foi adotada
Portanto, você também encarou isso com naturalidade. E em que momento você desejou conhecer os seus pais biológicos? Eu nunca tive um desejo assim muito forte de conhecer, mas a gente sempre tem aquela vontade, né, de saber por que eu sou assim, por que meu rosto é assim, por que né? Aí, só que minha mãe biológica veio, me achou e eu conversei com a minha mãe se eu poderia conhecê-la. E hoje em dia nós somos amigas, mas eu acho essa relação muito legal, porque eu sei de onde eu vim, eu sei por que eu tô aqui, sabe? Qual foi a minha história assim por trás de por que eu nasci. Mas isso foi conversado com a minha família adotiva, no caso, que é a minha família. E isso que é mais importante, né, o diálogo. Então, como houve diálogo, foi tudo muito fácil para mim, desde pequena. Por causa disso. Isso é tão respeitoso, né? Com o filho, você possibilitar que ele tenha acesso à sua história, né? Acho que era isso, não era, Pedro, que tu ia falar agora? Exatamente. A gente está na sintonia. É a identidade, né, de quem você é. Né? Exatamente. Uma coisa que é muito frequente da gente ouvir dos filhos quando conhecem a sua família biológica é conhecer a história da adoção e saber que os seus pais falaram a verdade. Saber que aquela história que você conheceu, né, saber que aquelas pessoas que você confiou sua vida inteira realmente são pessoas confiáveis, né? Então, na verdade, muitas famílias elas têm medo desse encontro, né? Esse é um grande temor dos pais adotivos. E quando ele quiser conhecer, eu devo ir, não devo ir? Qual é a idade ideal para eu contar? Né, tem riscos, né, nesse reencontro? Quais são os riscos? Será que ele vai querer ir, vai querer ficar lá? Né? E a gente sempre coloca, não, você precisa confiar no amor e nos cuidados que você deu ao seu filho. Quando surgir o momento, abrace ele e vá atrás. E vá atrás, porque é um direito dele, porque é quem ele é, faz parte da sua identidade. Né? E isso vai fortalecer ele como indivíduo, né? Porque afinal de contas é parte da sua história. Né? E aí a gente trabalha muito com o fortalecimento dessas famílias para que elas consigam passar por esse momento, porque na condição de pais adotivos, realmente é um momento muito difícil. Né? Então, é muito importante quando se tem apoio, né? Quando se tem uma ajuda de alguém que possa estar dividindo esse momento com você e ouvir depoimentos de pessoas que já passaram por essa experiência. Né? Tem a fantasia do sangue. De novo, a gente volta para o sangue, né? Pois é. Os pais adotivos, eles costumam relatar isso, que eles têm a fantasia de que se o filho tiver essa curiosidade e for atrás da família biológica, o sangue vai falar mais alto, e aí quando aquele encontro acontecer, aí o filho vai identificar os pais biológicos como verdadeiros pais, né? E aí é bom o teu depoimento porque você está reafirmando para aqueles pais adotivos que têm tanto medo desse encontro do filho com a sua origem, né? Que isso não diminui a parentalidade de vocês, né? Mas eu acredito, inclusive, que se não houver esse diálogo dos pais adotivos com a criança adotada, o adolescente, fica até mais provável que isso aconteça, porque se ele acaba, se ele não sabe, ou se ele é negado essa oportunidade de conhecer a família biológica dele, ele vai acabar querendo ir procurar isso de fato, né? Aí, procurar o que foi negado, né? Pois é, exatamente, porque eu acho que é uma falta de respeito, assim, porque, como ele falou, é a nossa identidade, né? Eu acho que a gente tem o direito a saber disso. Então, quando isso é negado, eu acho até mais provável a pessoa ir para esse lado, assim, da família biológica. Mas quando há o amor, quando há o diálogo, eu duvido que isso vai acontecer. Até porque eu, com a minha mãe biológica, eu sei da minha história, eu sei quem ela é, sei que eu tenho o DNA dela, mas a nossa relação é de amizade. Minha mãe é minha mãe, ela não é minha mãe. Eu tenho uma relação, eu gosto muito dela, eu tenho uma relação próxima a ela, mas eu sei quem é minha mãe, entendeu? É por isso que nós pregamos sempre no processo de adoção a transparência, honestidade, porque eu também, pelo tempo que já estou na magistratura, eu conheço casos também de pais que não informaram para o filho que ele era adotado, e esse pai vive angustiado até hoje. Não contou na época própria, e agora eles têm o temor de contar, com receio que o filho diga, sim, por que você não já me disse isso antes? E continua escondendo, aí não diz e vive uma eterna angústia. Por isso que tem que haver transparência, honestidade, diálogo, e que essas raízes culturais elas sejam ditas desde o momento em que a criança chega para os pais adotivos, para a família substituta. Não pode haver
qualquer situação que não seja dita. Tem que ser dito tudo de forma transparente, clara e de forma honesta. O diálogo, como você disse, é fundamental. E nós, juízes, temos essa consciência, né? É tanto que os processos de adoção, para quem quer adotar e para quem vai ser adotado, é um processo de diálogo intenso, até para evitar que haja revitimização. Crianças que foram adotadas, devolvidas, porque não houve um preparo adequado. Então, desde o momento que a criança chega e há a possibilidade da adoção, que ela é conversada sobre esse tema, sobre esse assunto. Zé Dantas, eu imagino que esse momento, né, Pedro e Ana, esse momento é que os pais decidem contar para a criança uma certa idade em que ela pode compreender tudo aquilo. Que palavras escolher, quer dizer, como é que você começa essa conversa? Eu imagino que deve ser um momento dificílimo nesse histórico da adoção, né? Por isso que a gente sempre incentiva que não tenha algo a revelar, né? Que a gente fala muito assim, na revelação da adoção. E a gente sempre coloca isso, se você conta desde sempre, né, você não vai precisar revelar nada, porque isso já está dito. Né? E isso independente da idade. Né? Ah, mas meu filho já chegou na minha casa, ele estava com 10 anos. Mas você precisa conversar com ele sobre isso. Né? Ele precisa ressignificar o que aconteceu. Então, assim, é o diálogo aberto, como ela estava falando. Então, assim, a gente precisa estar sempre conversando, porque os filhos vão crescendo e eles vão tendo novas compreensões sobre o mundo, sobre a existência, e inclusive sobre a questão da adoção. Então, os pais têm que estar abertos para estar sempre conversando com esses filhos. Né? Eu me recordo de um caso, Pedro, não sei o que você ia falar agora, porque a gente, pelo tempo, a gente tem várias histórias para contar. De uma colega juíza que adotou uma criança recém-nascida, e à época nós fazíamos um curso de especialização aqui na Universidade Federal, e ela só vivia angustiada. Queria falar comigo, queria discutir, e eu perguntei, o que é que você tem? Qual é o seu problema? Ela disse, não é porque eu estou angustiada, porque eu adotei a minha filha. Aí disse o nome da filha, e eu estou angustiado porque querendo saber qual é o momento mais adequado, oportuno, para dizer a ela que ela é uma filha do coração, adotada, tudo. E era aquela angústia danada. Eu disse, eu chamei, convidei, disse, olha, qual é a idade da criança? Não, é recém-nascida, deve ter 2 ou 3 meses. Eu digo, então todos os dias, chego no berço dela e diga para ela, olha, você é filha do coração. Aí conta a sua história, conta a história dela, diga que a mãe não a abandonou, a mãe gostava tanto dela que entregou, vá conversando com ela, ela dormindo. E no dia que você quiser contar o que a Andréa disse agora, ela já vai estar sabendo. E é que ela começou a fazer isso e depois de um certo tempo ela já chegava em sala de aula sorrindo, alegre. Eu digo, por que você está tão alegre? Eu comecei a contar para ela. Ela resolveu isso nela, né? Ela resolveu o problema dela, que ela criou, né? Que angústia, né? E começou a falar com a criança já recém-nascida, a criança dormindo, e essa angústia foi passando, e hoje não é mais nenhuma criança, já é uma adolescente, né? E a relação é muito boa, transparente, e sabe de tudo. Quando ela decidiu ser mais transparente, mais aberta, a criança disse, não, eu já sei de tudo, né? E sabe, né? Eu ia te Você queria perguntar, comentar? Eita, eu já ia perguntar para ela quando Não, eu foi quero esse que depois né? do intervalo. Ah, tá. Depois do intervalo, a Isabela Eu vai já tô falar curiosa, como é que foi a pois é. história dela. Mas o Pedro, comente rapidinho, então. Não, era justamente essa questão, né? Eu me lembro a adoção da minha irmã, que também era recém-nascida, e começou assim, chegou uma hora quando ela tinha seus 4, 5 anos, que a gente ia contar, ela fazia, não precisa contar essa história de novo, eu já sei. Né? Então, isso é justamente a questão de tratar isso de uma forma natural, né? Porque tem uma frase que a gente adora utilizar, que é de Luiz Schettini, que é que todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Né? Biológicos porque é a única forma de existir real e concretamente. E todos nós somos adotivos porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos. Porque quando a gente fala de adoção, né, isso é um conceito que a gente sempre defende nos grupos de apoio à adoção, não é o processo legal. O adotar é o sentimento. Né? Então você para estar em família, você precisa adotar a sua família. Tornar aquela criança parte da minha vida. Tornar aquela criança parte da sua vida, justamente. É tanto que quando alguém, só respeitando aqui o momento dela, quando alguém me procura e diz, Dantas, eu quero adotar, qual é o primeiro passo? Eu digo, você criar a consciência da adoção, dizer, não, eu quero adotar, tomar essa decisão. E aí sim, quando você pessoalmente, ou com a esposa, ou com o esposo, decidirem adotar, aí sim, aí você procura o judiciário para fazer o cadastro. Esse é o segundo passo, mas o primeiro é criar essa consciência de paternidade. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos para continuar conversando sobre o tema da adoção. Até daqui a pouco.